Bíblias comigo em Efésios. Aleluia. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E o versículo 11. Efésios, capítulo 4. E o versículo 11. Amém? Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros, ele mesmo deu para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém? Quem nós vemos que deu esses títulos e estes chamados vocacionais à igreja do Senhor? Deus. Amém? Deus chamou uns para apóstolos. Fale comigo assim: apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. Outros para pastores e doutores. Amém? Por que Deus fez isso? O versículo posterior nos responde: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus vocaciona, Deus chama, Deus habilita, Deus capacita para a obra do ministério. E cada um desses cargos, ou cada um dessa vocação aqui, não é uma hierarquia como muitos estão fazendo por aí. Deus não chamou obreiros em um processo de hierarquia. Cada um é chamado para uma obra a qual Deus escolheu. Isso não o faz maior ou menor do que o outro. Amém? Quando Deus chama um apóstolo, há muitos apóstolos hoje, né? Por aí. Mas a palavra apóstolo é a mesma de missionário. Apóstolo no grego, missionário no latim. Apóstolo são pessoas que edificam, que fazem com que a igreja do Senhor apareça em determinados lugares que ainda nem se ouviu falar o evangelho. O apóstolo é um missionário. Ah, pastor, então eu conheço uma irmã fulana de tal que anda de igreja em igreja dizendo que é missionário. Não é também esse tipo de missão. O missionário ou o apóstolo é um fundador de igreja. Amém? Amém. E o profeta? O que é o profeta? É aquela pessoa habilitada pelo Espírito Santo para falar, ouvir Deus e falar ao povo. Amém? Mas pastor, existe profeta no Novo Testamento? É claro que existe. A Bíblia fala que em Coríntios, em Atos capítulo 13, que Deus separou alguns que eram profetas. Amém? A Bíblia também fala de um profeta chamado Ágabo, que profetizou naquela época que haveria uma grande fome, etc, etc. Mas pastor, e o evangelista? Existe o evangelho, todos nós somos chamados para evangelizar, mas existe um ministério de evangelista. E o que o evangelista faz? O evangelista ganha almas para Jesus em grande proporção. Filipe foi a Samaria. A Bíblia diz que muitos enfermos eram curados, muitas pessoas aceitaram a Jesus. Amém, amados? E os doutores? Os doutores ou mestres, como diz algumas traduções, mestre é aquele que é habilitado por Deus para o ensinamento. E o pastor? O pastor, a palavra pastor é a mesma que bispo. Que interessante, né? A gente pensa assim, bispo é aquele que dirige um monte de igreja. Engano.
Hoje os homens estão fazendo assim muita confusão com isso. Bispo, na verdade, é um supervisor. Ele supervisiona. É a palavra técnica para pastor. Enquanto pastor é uma palavra, vamos dizer assim, é uma figurada, porque cuida de um rebanho, cuida de um grupo. O bispo também é a mesma. É a mesma pessoa, só que é uma palavra técnica. Bispo, hoje se coloca bispo assim, né? É mais ou menos assim: diácono, presbítero, pastor, aí vem o bispo, apóstolo, e como disse Silas Malafaia, daqui a um dia vai ter semi-anjos, semideuses e daí por diante. Temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. Deus vocaciona, Ele chama, Ele habilita, amém? E Ele envia. Então nós, algum tempo atrás, separamos o pastor Pedro para o pastorado. 3 anos atrás, separamos, não chegamos a ungir, separamos ele para o pastorado. Ainda na época do pastor, quando estava se despedindo, né, pastor Décio? Pastor Décio era pastor dessa igreja, recomendou o pastor Pedro, e nós, né, que estávamos na frente do trabalho, concordamos no espírito que ele deveria estar com esta posição, porque Deus havia habilitado. E agora eu convidei o pastor Décio, pastor Junge, pastor Obed. Como eu falei, gostaria de ter convidado mais, mas não foi possível para nós ungirmos, orarmos com a imposição de mãos na vida do pastor Pedro e na vida da Alciene, que é sua esposa. A Bíblia diz que os dois são uma só carne, amém? E para nossa reflexão, eu gostaria que você abrisse suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo capítulo 3, versículo a partir do 1. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo a partir do 1, que diz assim, posso ler? Amém? Acompanhe comigo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, lembram que eu falei para você, bispo e pastor é a mesma coisa, amém? Não é porque alguns estão colocando o título, vamos dizer assim, um sentido superior, que isso muda a palavra. Então a Bíblia diz assim, ó, convém que o bispo, o supervisor ou pastor, no original, seja irrepreensível. Amém? O que é irrepreensível? Uma pessoa que não vive sendo repreendida a todo momento. Então, às vezes a pessoa ela aspira ser um pastor, mas ela não tem testemunho. Então, ela está sempre sendo chamada a atenção, sempre sendo exortada em alguma forma. E ela diz assim, mas eu tenho chamado de pastor. Mas em primeiro lugar, a Bíblia diz que você tem que ser irrepreensível. Amém? Se você não é irrepreensível, significa que mesmo que Deus te chamou, você não está preparado para exercer esta posição. 2. Marido de uma mulher. Pastor Pedro, marido de uma mulher. A irmã Alciene, amém? Irrepreensível, marido de uma mulher, amém? 3. Vigilante. O que é ser vigilante? Ser vigilante é ser cuidadoso. Eu acho que o pastor Pedro, ele tem cuidado demais. Então olha comigo, pastor Pedro, não precisa ser tão vigilante assim, né? Porque ele é cuidadoso, né? Isso é bom. 4, sóbrio. Amém? Honesto, hospitaleiro e apto para ensinar.